Olá, amigos, muito boa noite, Rondônia. É um prazer estar aqui novamente com vocês, exatamente para iniciarmos essa série 2019 do programa Léo Ladeia, que eu espero que comece hoje, que a gente passe o ano todo, né? A gente nunca sabe o que vai ocorrer na vida, mas enfim, que a gente continue, que a gente chegue em dezembro e que em dezembro eu possa receber, por exemplo, Anísio Goraé para a gente encerrar o ano. Mas hoje a gente começa com ele. Eu tenho essa coisa de buscar algumas pessoas, alguns amigos, para dividir tristezas ou alegrias, para dividir momentos. Porque, na verdade, a vida é assim, a gente não tem somente alegrias e tristezas, a gente tem registros, tem muita coisa. Quer um exemplo? Eu estou hoje dividindo aqui com Anísio Goraeb uma tristeza. Acaba de sair daqui para ir morar em Florianópolis um casal que eu gosto muito. José Carlos Sá, jornalista, e a sua esposa, Marcela Ximenes, também jornalista. Estão indo lá para Floripa, vão morar por lá, o coração fica aqui. Eles não tiveram sequer condição de se despedir dos amigos, mandaram um texto muito bonito, o Zé dizendo o seguinte: eu não fui me despedir porque eu não quero que você me veja chorando. E é assim, a gente às vezes leva o corpo para um lado, o coração fica no outro. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com eles dois. Mas vocês não precisam se assustar. O Zé Carlos de Sá vai estar presente no site News Rondônia, escrevendo, participando. Tem um projeto aí que a gente vai desenvolver, que o Anísio também vai participar, e que, enfim, reúne aquelas pessoas que a gente gosta bastante. Por que o Anísio hoje? Porque no dia 2 de janeiro, uma importante data para a gente deveria estar falando de outra coisa. Mas hoje é um feriado que nos remete para 2 dias depois, 4 de janeiro, que é a data importante do estado de Rondônia. E a gente vai conhecer um pouco dessa história. Obrigado por você ter vindo, obrigado por podermos falar isso para o povo de Rondônia. Obrigado, contar Léo. como é que é essa história. Para mim é uma honra estar aqui. A honra é nossa. E uma grande indignação pelo que está acontecendo pela terceira vez consecutiva. É verdade. Confúcio Moura fez isso em 2016, 2017 e agora não esperava que Daniel repetisse esse ato. Até porque existe um impasse jurídico aí. O Daniel não poderia, né, assinar um decreto mudando a data de um feriado de uma época em que ele não é mais governador. Daniel Pereira foi governador até 31 de dezembro de 2018. Ele não poderia lá atrás fazer um ato para vigorar na gestão do Coronel Marcos Rocha. De forma alguma. Então eu só posso entender que esse ato foi feito de comum acordo. Porque o Daniel não tinha como e nem autoridade para fazer isso. Ou seja, você divide sua indignação com os dois, ou multiplica a indignação para os dois. Multiplica minha indignação ainda pelo fato dele não poder fazer este ato, e segundo, porque mudaram a data do feriado de suma importância. Eu tenho medo que daqui a pouco mude o 7 de setembro, mude o Natal, mude o Ano Novo, né? Porque aqui em Rondônia tem muita coisa estranha. Tem. Festa junina vira agostina em agosto. Setembrina. Ou setembrina em setembro. Verdade. Não é isso? Então nós temos que acabar com essas coisas. Então o dia do feriado, o dia da instalação do Estado, foi 4 de janeiro, completamos 37 anos. Léo, eu nunca vi um município de Porto Velho, um prefeito antecipar ou adiar um feriado municipal porque vai cair no dia da semana tal. Não, isso não existe. Somente a capital faz esta lambança, o termo é esse, uma lambança, mas também é mais conveniente, sabe por quê? Porque 4 de janeiro vai estar todo mundo trabalhando, o comércio vai estar aberto, vai estar tudo tranquilo e passa em branco. Sexta-feira. O governo não se vê obrigado de fazer nenhuma solenidade, porque é um dia comum, e não é. O governo vai fazer uma solenidade. A gente, antes de falar um pouco da história, no dia 4... Ele vai nomear os seus secretários. Mas ele deveria fazer uma solenidade, não só nomeando os secretários, mas aproveitando para enaltecer e falar da importância desse dia. Agora, vem cá. Se ele vai nomear secretário, significa que nós não temos secretário, não temos. Mas também não temos orçamento. Nós não temos orçamento, não temos secretário, nem governador na cidade. E outra coisa, todos os comissionados foram devidamente exonerados. Cessaram o ato em 31 de dezembro. E agora não foi ninguém nomeado. Bom, estamos meio que, eu diria, acéfalos. A deriva. Léo, isso aconteceu porque o governador queria de qualquer maneira ir para a posse do presidente.
louvável, não tem nenhum problema. Justificável e talvez necessário. Mas ele poderia pelo menos assinar o ato de cada um dos secretários e depois eles tomarem posse rapidinho, né? Não, ele não fez. O que acontece? Hoje o estado de Rondônia não tem secretário de pasta nenhuma. As pessoas que estão respondendo de forma ilegal, não podem nem ordenar uma despesa, até porque não tem recurso, não tem orçamento. Como é que esse estado vai funcionar se hoje não está disponibilizado para ele o orçamento de 2019? Quem está respondendo pelo estado hoje? O Zé Jordan? Deve ser o vice, né? Deve ser. Por sinal não está muito satisfeito. Eu tenho que falar aqui para vocês, uma bomba. Zé Jordan, que é da área, né, da agricultura, queria ser secretário de agricultura, já estava tudo certo. No meio do caminho, lá voltou o Padovani. Não está muito boa a situação. Ele não ficou muito satisfeito. Ele queria a secretária de agricultura e foi preterido pela volta do Padovani, que foi do governo Confúcio. Caraca! Começou mal. Bom, vamos então para a história, já que a coisa está desse tamanho, vamos voltar para a história. 4 de janeiro, 37 anos, ou seja, um estado novo, mas eu queria voltar um pouco antes, mais para trás ainda. Nós tínhamos aqui o território do Guaporé. Criado em 43. Eu não me lembro quem foi que me falou isso uma vez, mas seguramente, acho que não foi você, que preferia que não fosse Rondônia. Sem dúvida. O nome Guaporé é muito mais bonito. Mais bonito. Muito mais bonito. Eu só quis lhe provocar. Eu disse Guaporé que não foi você, porque Guapo, foi você. É de bonito. Vem de Guapo. Léo, eu nasci no território federal do Guaporé com muita honra. Eu nasci em 55, naquela época não era Rondônia, era Guaporé. Só passou a ser Rondônia em 56. E esse território foi criado por Getúlio, né? Getúlio Vargas, então, cria o território federal do Guaporé em 13 de setembro de 1943, pelo decreto 5.812. Cria o território. E àquela altura, olha que interessante, o território foi criado com 4 municípios. As pessoas nem atentam para isso, até porque não sabem, geralmente. Município de Porto Velho, a capital, Guajará-Mirim, Santo Antônio do Alto Madeira e Lábrea. Lábrea que hoje pertence... Exatamente. Lábrea era do Amazonas, quando foi criado o território do Guaporé, passou a ser do território do Guaporé em 43, mas em 44 foi devolvido para o Amazonas pela dificuldade da distância. E em 45, Santo Antônio do Guaporé, lá onde só tem igrejinha e o Museu Rondon, foi extinto. Por sinal, Léo, as pessoas não sabem, o único município extinto no país. Ele passou a ser um distrito de Porto Velho. Possivelmente por falta até de gente. Êxodo. As pessoas deixaram e vinham para Porto Velho. Abandonaram lá e Porto Velho foi crescendo e se tornou apenas um pequeno povoado. Então deixou de ser município em 1945. Ficamos então de 45 até 77, durante 32 anos, com 12 municípios, Porto Velho e Guajará. Porto Velho já foi o maior município do mundo. Era desde a divisa com o Acre até o Mato Grosso. Vilhena era distrito de Porto Velho. Caraca. Era muito grande. Nós éramos maior que muitos países, o município de Porto Velho. Cuiabá também era um município Cuiabá enorme, era um município. Cuiabá vinha até Santo Antônio, aliás, o Mato Grosso. Até Sinop, né? Até Sinop, não é isso? Era. Pra você ter uma ideia, a capital do Mato Grosso, do Cuiabá, a capital, né, de lá do estado, era Vila Bela da Santíssima Trindade, aqui no Vale do Guaporé. Então, loucura, Guajará-Mirim, as pessoas não sabem, foi um município criado em 28 de junho de 1928, instalado em 10 de abril de 1929. Mas ele era município do estado do Amazonas. Quando ele foi criado, Guajará ficou de 29 até 43 como município do Mato Grosso. Ele só passou a ser do Guaporé quando foi criado o território. Guajará era município do Mato Grosso. Anísio, nós nós temos terras que pertencem ao Amazonas. Sim, sem dúvida. Aqui dentro de Porto Velho, o bairro Nacional, né? Exatamente. Nós passamos aqui a ponte, nós temos ali o bairro que foi feito pelo Denítio, né? Aquela região toda ali. Aquilo tudo ali, você anda mais porque você já está no Amazonas. Quando foi criado o território federal do Guaporé, Getúlio resolveu pegar cerca de 10% apenas do Amazonas para incluir Porto Velho. Para Porto Velho ser a capital. Se não, o território talvez fosse criado todo com terras do Mato Grosso e Porto Velho ficaria de fora. Você veja só que coisa bonita que a gente ia ter. Estado do Guaporé, capital Rondônia. Olha só que não ficava mais bonito? Ficava, eu acho que sim. Né? Se não fosse Ji-Paraná também. Que geograficamente
seria mais apropriado. Eu estou Porto fazendo aqui... Velho, não, eu entendo o que você está falando. Porto Velho, geograficamente, é uma capital muito afastada dos demais municípios. Ela está bem no começo aqui. O único município que você tem com uma densidade populacional eleitoral mais próximo está a 200 quilômetros. Ariquemes. Ariquemes, para lá é tudo próximo. Guajará, Ji-Paraná está bem no centro. Num raio de 30 quilômetros você tem quantos municípios? Inúmeros. E aqui é tudo longe. Quem foi o político que tentou mudar a capital Jerônimo Garcia de Santana tentou mudar a capital para Ji-Paraná, mas ele apanhou muito na época, para largar poeira. Apanhou muito, até porque as pessoas não entendem um fato interessante. O território, né, de Rondônia, ele era dependente do estado do Acre para tudo. Como nós não éramos estado, todos os órgãos federais eram no Acre, nós éramos subordinados. Quando passamos a estado, ficamos um tempo ainda sem uma Receita Federal aqui, sem uma superintendência da Polícia Federal, sem um TRT, tudo era o Acre. Com o crescimento de Rondônia, esses órgãos todos vieram para cá e o Acre passou a subordinado a nós. Nós invertemos. O Acre passou estado em 62. Né? O Acre teve uma população muito discreta na frente de Rondônia. Rondônia passou estado em 1981 com uma população de 600 mil. Hoje nós temos 1.800.000 e o Acre não tem 800 mil habitantes ainda. Eu vou lhe pedir um minutinho. A gente vai para... Nós vamos falar de Rondoquímica, falar de Viano Sofás e Poltronas, dizer para vocês, meus queridos patrocinadores, que a gente vai continuar tendo a honra de tê-los aqui, associando nossa marca de vocês, e que é sempre um prazer muito grande a gente poder levar informação, cultura, entretenimento a toda a população, tendo vocês aqui nos apoiando. E esse apoio é que nos permite fazer, nos permite levar o conhecimento para toda a população. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Vamos lá. Dica especial chegando agora na tela da Rede TV. Olha, pra você que gosta de manter aí a sua casa com aquele brilho especial de limpeza, também a sua empresa, seu estabelecimento comercial, você que tem comércio que precisa aí de uma limpeza pesada, mais específica, precisa de produtos específicos, o lugar certo é aqui, Rondoquímica, onde você encontra todos eles. E olha, aqui tem fabricação própria e preço especial, qualidade garantida. E pra melhorar tem promoção. Quer ver só? Todos os produtos que são fabricados aqui estão com 25% de desconto. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Desinfetante 5 litros, que era R$17,75, só R$6,30. E o de 2 litros, que era 8, por apenas R$3,10. Tá barato, né? Tem também desconto em produtos como rodos, vassouras, baldes. Esses têm 10% de desconto, mas corre, porque é só enquanto durar o estoque e acaba rapidinho. Rondoquímica espera você aqui na Amazonas, logo depois da Mamoré. Não perde tempo não, vem pra cá. Eu tenho uma super dica para você que tá querendo fazer um sofá, uma poltrona, uma cadeira especial sob medida para combinar com a decoração aí da sua casa, da sua empresa. Você precisa conhecer a Viane Sofás e Poltronas. Dá só uma olhada em tudo que você pode fazer por aqui. Olha, poltronas personalizadas, também sofás que cabem direitinho aí na sua sala, na sua empresa. Aqui eles fazem reformas também, viu? Estofamentos de cadeiras aí da sua mesa de jantar. Também poltronas, olha, várias estampas, tecidos e materiais para você usar por aqui. O melhor é que você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Gostou? Solicite um orçamento sem compromisso por WhatsApp. O número 992959337 ou ligue no 992557513. O endereço é bem fácil. É aqui na Rua Catalão, número 4128, entre Amazonas e Raimundo Cantuário. Não tem erro. Viane Sofás e Poltronas espera você. Estamos de volta conversando hoje com Anísio Goraieb, historiador. Mais que historiador, eu falo de Anísio historiador, tem gente que fica meio enciumado. Historiador é quem conta a história ou é professor de história? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de historiador ou contador de história,
memorialista. Ele prefere dessa forma. Memorialista. Memorialista. Se bem que o Aurélio designa historiador aquele que conta ou escreve sobre a história. Mas eu não me intitulo. Não vamos, prefiro memorialista. Não vamos brigar. Não vamos brigar com quem não. Como é que é? A gente não pode brigar com certas pessoas. Então a melhor coisa que a gente faz é ficar quieto. Bom, eu queria lhe perguntar uma coisa, antes da gente continuar na história. Nós estamos sem orçamento. E isso não é uma coisa incomum no Brasil, porque não existe nenhuma lei que obrigue o orçamento a ser publicado até o dia 31, fechar o ano, nada disso. O Brasil tem dessas coisas. Jabuticabas. Enfim, mas como é que fica o estado de Rondônia para poder fazer jus às suas despesas? Por exemplo... Despesas continuadas. Se você tem que combustível. comprar... hoje já é dia 2, tem que comprar combustível, como é que faz? Medicamento, hospital, é isso? A máquina não pode parar material de expediente, né? Então, ele vai usar o quê? 1/12. Ele vai pegar todo o orçamento, dividir por 12, para pegar... E aí o que acontece? Todo o orçamento do ano de 2018. 2018. Isso. Ou seja, ele nem os restos a pagar está disponível para ele. Nem o excesso, se ele teve superávit na receita, ele pode estar usando, porque não foi adequado, não está disponibilizado. Tudo isso, Léo, nos leva a crer que, a meu ver, faltou do Marcos Rocha e da sua equipe uma atenção maior para esse orçamento, acompanhar na Assembleia para que ele assumisse o governo, tivesse esse orçamento disponibilizado. Faltou esse trabalho do Poder Executivo com o Legislativo. Você ganha um governo, você tem que, primeira coisa, visitar os poderes, principalmente a Assembleia, que é um poder. Ninguém, aqui para nós, ninguém governa sozinho. Não existe poder independente, aprendam isso. Tem poder independente, mas harmônico, né? Exato. Ou seja, um precisa do outro, né? Como é que você pode governar se você não pode criar uma lei, se você não vai ter aprovação da Assembleia? Ele já quer criar uma nova secretaria aí, parece que é de austeridade, para verificar corrupção, não sei o que, alguma coisa nesse sentido, seria uma de inteligência, não é? Nós temos a controladoria, eu não sei como é que ele vai fazer com isso. Controladoria é para isso. Esse negócio de inteligência também já tem. Não se iluda, você que é secretário, você que é diretor, que é gestão, o seu celular está grampeado. Todo mundo está. Todo mundo sabe disso. Então, já existe se brincar, isso. tem o meu. Já existe isso, não é de hoje. Eu trabalhei na CESDEC, eu sei como é que funciona. Anísio, você disse que o poder precisa um do outro. Sem dúvida. Mas na criação do nosso estado aconteceu um fato que eu gostaria que você relatasse. O estado de Rondônia foi criado, né, como eu falei, pela Lei 41. E o interessante, Léo, a aprovação no plenário da Câmara aconteceu dia 19 de dezembro. Dia 22 foi quando João Batista Figueiredo sancionou a lei. Imagens... Então, imagem do nosso antigo território, né? Essas imagens são de 72. Então, a data, Léo, a data exata da criação é a data que o presidente sanciona. 22 de dezembro de 1981, quando ele aprovou a Lei Complementar 41, que criava o estado de Rondônia. Foi votado no plenário, foi aprovado, e o Teixeirão, então, veio até a sacada anunciar para as pessoas que havia sido criado o novo estado, já tinha sido aprovado. Antes disso, a gente tem a elevação do estado, né? Não, o estado só passa a ser estado com a criação. É bom que se diga. A criação aconteceu 22 de dezembro, quando o presidente sancionou, mas ele foi aprovado dia 19 no plenário da Câmara Federal, numa votação. Não, o que eu falo é o seguinte, lá em 1943, quando muda de território... Sim, é importante destacar isso. Quando ele muda de Guaporé para Rondônia. Isso. 1956, 17 de fevereiro de 56. Um projeto de lei de um deputado deputado federal pelo Amazonas, nascido aqui em Santo Antônio, chamado Áureo Brins de Melo, que por sinal era tio do Cruz de Daruíche, primo da dona Silvia, da mãe da Yasmin. Da minha querida Silvia. Exatamente. Então, o Áureo Brins de Melo cria, né, aliás, apresenta um projeto da mudança do nome de Guaporé para Rondônia, para homenagear Cândido Mariano da Silva Rondon. Mas isso não transforma o estado... Não, continua território. Não eleva para nada. Continuou com o mesmo território. Só mudou o nome do território. Território de Deixou Rondônia. De ser território federal do Guaporé, passou a ser território federal de Rondônia. Uma homenagem a Rondon. Perfeito. Correto? Tá. Né? E agora, o que nós estamos falando aqui. Então, quando foi criado, quando foi instalado em 4 de janeiro, o momento da instalação é um momento de suma importância. Por quê? Porque é quando o Estado passa a funcionar administrativamente como Estado. Ele até então era território.
Quando ele é instalado é quando o governador cria a sua estrutura de governo, cria secretarias, cria segurança, cria saúde, e nomeia todos os secretários. No momento em que ele instala o Estado, é o momento em que ele passa a fazer o Estado funcionar administrativamente como Estado, não mais como território. Então ele cria toda a estrutura de governo e nomeia todos os cargos. E aí ele também, como ele foi nomeado pelo presidente da República, pelo Figueiredo, ele tinha autonomia para nomear de imediato ali o presidente do Tribunal de Justiça. Então ele já nomeou o FOAD, Fuad Darwish, primeiro presidente do Tribunal de Justiça, e nomeou desembargadores, nomeou o Tribunal de Contas. Então ele nomeou todos, mas o Poder Legislativo só se instalou em janeiro de 1983. Por quê? Porque a eleição só foi em novembro de 82. E durante esse período, Teixeirão governou por decreto, livre, leve e solto, sem ninguém o incomodando. E o que é interessante, a Assembleia instalou-se em janeiro de 1983, aliás, de 83, mas a carta, 1º de janeiro de 83. Não, a primeira constituinte. Primeiro presidente. José de Abreu Bianco, certo? Vice-presidente Zuca Marcolino. Então o que acontece? Naquele momento, Léo, a Assembleia instalava-se, estavam ainda na Assembleia Constituinte, elaborando a Carta Magna do Estado, ou seja, a Constituição, que foi apresentada somente em 6 de agosto de 1983. Então, em 6 de agosto, o Estado tinha sua Constituinte e o Teixeirão, daí em diante, tinha que obedecer tudo que ele precisasse criar de leis, portanto, ele tinha que tomar a bênção da Assembleia. Anísio, a maioria das pessoas não se dão conta de quantas datas importantes a gente tem para a criação do... Uma data importantíssima, Léo, olha só. Final de dezembro, para nós, é uma data de suma importância. Criação do Estado. 28 de dezembro, na sexta-feira passada, completou o dia da chegada da caravana FOR. Primeira viagem na BR-364, que era 029. 2 meses de viagem. Saiu de São Paulo dia 28 de outubro, chegou 28 de dezembro em Porto Velho. Primeira viagem feita pela BR-029. Momento de euforia para toda a população. 29 de dezembro, o dia que toma posse Jorge Teixeira de Oliveira como governador do Estado, ou seja, a posse do primeiro governador do Estado. Essas datas passam em branco. O que é uma pena, porque a gente fica... Eu sempre escrevo uma coisa aqui, outra ali, no que eu posso, os sites divulgam tudo isso. É de suma importância que se mantenha a história viva. O povo sem história é o povo sem identidade, Léo. É uma pena. Eu fechei o ano dizendo isso aqui com o meu querido professor Alex Matias. Paletó, assistir, você com o Matias também, vi você com o Paletó falando de história, E a fantástico. gente falando o seguinte... Francisco Matias também quem esteve não aqui tem- com você. quem não tem história, não tem passado. Quem não, Não tem, tem, quem não tem passado tem um presente precário e um futuro completamente Quem não incerto. tem história né? não tem referência, Léo. É verdade. Não tem referência, o termo é esse. Né? Eu fui convidado para fazer um comercial para a prefeitura. Aliás, com tá relação bonito às no obras, comercial, né? viu? Obrigado. Tá bonito. Com relação às obras da Ferrovia Madeira Mamoré, e me disseram, olha, como é que você tem ideia? Eu falei, olha, gente, eu acho que eu sozinho, eu sou muito novo, diante das pessoas que... Né? E a ideia foi colocar o seu bispo, presidente da Associação dos Ferroviários. Querido Ele bispo. ficou muito feliz, dizendo, minha paixão, minha vida. E nós estamos aí tentando acertar, fazemos uma campanha, porque a obra vai demorar, e nas próximas eu pretendo homenagear pessoas antigas e de referência para a nossa história. Euro Torinho, Ursula Malone, família Chogas, família João, pessoas que têm a ver com a nossa história. Essa é a minha intenção. Que legal. Dona Jura tá nessa. Dona A mulher, Ju, oh, meu a Deus. mulher do Claro, Valdemar, que fez a última viagem. Claro, meu Valdemar amigo, fez a Valdemar última de Almeida viagem. Foi maquinista, fez a viagem. Exatamente, ela tem que estar comigo. E morava nas casinhas da Faquá. Bom, eu queria que você mandasse um abraço aí para uma figura que está esperando agora. Camilo. Camilo trabalha até hoje, tem uma loja, eu não sei quantos anos tem aquela loja ali, no Cainágua, vende artefato de pesca. O homem da casa de pesca ali. Casa de pesca, tudo, de ferramenta, tudo, tem tudo. de tudo, né? Rede, tudo, né? Tudo. Um abraço, Camilo, um forte abraço para você. Camilo me contou muita coisa da sua família. Camilo conheceu a família toda, é um amigo nosso É de verdade. infância. Um abraço, Camilo. Fica com Deus, querido. Pronto, Camilo, tá aí, ó. Ele pediu, ele disse, eu vou levar o Anizinho só para falar de você, Camilo. Tá de bom tamanho. Pronto, Grande tá aí. Camilo, um Grande abraço. Ceará. É cearense, né? Cearense, Deve ser né? cearense. Camilo chegou aqui junto com as famílias do pessoal dos Ribeiro, que vieram tudo de Flecheirinha. Lá do Ceará, Flecheirinha. Pessoal do Aragão também de Flecheirinha, tudo isso aí. A turma toda. Turma toda. Bom, eu vou para um intervalo. Anísio Goraieb é o meu convidado de hoje. Nós estamos falando a respeito da criação do estado de Rondônia. E
Passando aí para vocês algumas informações. Eu gostaria muito de que vocês utilizassem esse canal que a gente tem aqui para passar suas sugestões. Esta vinda do Anísio aqui é uma sugestão de telespectador. Então, e não vai ser uma só, não. De vez em quando ele vai aparecer por aqui, com certeza. Vamos lá. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Estamos de volta, eu converso com Anísio Goraieb, memorialista, historiador, jornalista. O que você é mais? Eu sou seu amigo, né? Não, que importa. Amigo tem isso, né? Amigo não tem defeito. Léo, eu sou um cara que eu trabalho muito e amo o que eu faço. Outro dia o cara falou, cara, você faz palestra de graça em escola pública? Eu digo, faço. Mas você não vai ganhar nada? Eu digo, eu já ganho, né? O amor dos alunos, a atenção. Se um aluno me questiona, pergunta, gosta, já está pago. Isso é muito bom, né? Não é? Eu gosto. Léo, esse ano eu fiz 98 palestras. Fiz palestras em Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno. Inclusive, quando estive em Cacoal, estive também em Ministro Andreasa, Espigão do Oeste, Vilhena e Cerejeira. A maioria dessas palestras em escolas públicas. Inteiramente grátis. Ou seja, você está devolvendo para a escola pública aquilo que ela lhe deu, claro. Que é o conhecimento. Léo, o mais interessante nisso aí é como eu viajo pelo governo para trabalhar, eu viajo pelo governo com diárias e tudo. Geralmente os eventos que tem durante o dia eu consigo dar uma fugida à noite, vou fazer palestra para ensino médio, não é isso? E uma média de 6 a 8 palestras por município. Estou colocando umas imagens aí, se você quiser. Bom, é contigo. Essas imagens são, Léo, dos inícios dos assentamentos do projeto, olha aí, né? Os assentamentos que chamavam do PIC, Projeto de Assentamento Colonial, né? Uhum. E nós temos fotos aí, olha aí, do nosso antigo YS-11, o nosso aeroporto. Porto Velho, olha aí, como era na década de 70, o Rio Madeira bem baixo na época ainda. Né? Nós tínhamos o Canais para dar vazão, não temos mais. Todo feio. Bairro Caiari, né? Duque de Caxias aí, próximo a São Genaro aí, para quem conhece a minha cidade. Também mais perto uma do bairro Caiari. Da Débora, da exatamente, Dona essa aí é em frente à casa da Deborah. Né? Hoje aí é uma clínica, mais na frente do escritório do Arquelau. Ali, ó, onde era a Praça Luiz Ferreira, tá vendo ali? A praça do outro lado da Biblioteca. Aqui é Pinheiro Machado. E aí a nossa Porto Velho, da década de 70. Essa aí é Farquhar, as casas que o Quinto Beck construiu para os oficiais, né? Então, Casa Imperial, olha aí, Serralheria Amazonas. E Porto Velho era uma cidade... E haja Fusca, né? Fusca. O Fusca era o Colégio Dom Bosco, onde eu estudei. Eu sempre digo que o Dom Bosco sempre tem alguma coisa, me convidam para falar para os alunos. E eu achava que é porque ele gostava de mim. Não, porque eu sou um dinossauro. Eu entrei no Dom Bosco... eu entrei no Dom Bosco em 63, Léo, há 55 anos, né? Então, realmente, olha aí, Mundo Elegante, onde é o ponto 7 hoje, que era do Teodorino Torquato Dias, e os Fuscas, olha aí. Né? Haja Fusca. Haja Fusca. Isso aí era o carro, era a sensação. O Fusca naquela época, Léo, era o nosso sonho de consumo, né? A gente ou sonhava com uma monareta, né? Quando ficava adulto, queria ter um Fusca. Então, olha o tacacá. Olha aí, o trem na Madeira Mamoré, né? Olha aí. Léo, o mais interessante, Léo, é que eu sempre digo que o Fusca era o sonho de consumo. Passei no vestibular em 75, meu pai me deu um Fusca chamado Besourão, dupla carburação, e aí eu me achava o cara. Num Fusca, sem ar-condicionado. Foi aí que a coisa começou, né? Bom, aí nós vimos ali um pouquinho antes o cemitério das máquinas, né? Olha aí, é uma pena.
Léo, a Madeira Mamoré funcionou, teve 60 anos de glória, né, Léo? De 1912 até 72, quando ela foi desativada definitivamente, dia 10 de julho de 1972. E aí é saudade, né, da gente que ia para Guajará-Mirim, 2 dias de viagem, né? O trem andava a cerca de 30 km, tinha que parar para poder resfriar a caldeira, aquelas caixas d'água, e pernoitava em Abunã. Depois, né? Depois que ele seguia a viagem no dia seguinte. Eram 2 dias de viagem. Saia daqui de manhã cedo, chegava no final do dia em Abunã, pernoitava, no dia seguinte seguia a viagem. Aí os nossos antigos, né, coletores de castanha, a borracha, que foi realmente a borracha, foi a grande riqueza, né, que trouxe para cá toda os nordestinos para cá na Segunda Guerra Mundial, né? Eu cheguei a fazer esse passeio aí, daqui da praça até o Santo Antônio. Isso, passeio turístico, né? Eu tinha uma camiseta que ficou toda cheia de fagulha, toda furada. Por causa da e um dia, exatamente. Um dia, uma empregada lá em casa jogou a camiseta fora, porque eu guardava como uma relíquia. Um troféu, né? E ela jogou fora porque estava toda furada. Léo, quem ia no carro-máquina, Léo, ali muito próximo, o vento vinha realmente branquinho. Ficava toda pintadinha. Toda pintadinha. Exatamente. É uma pena. A gente estava falando aqui do Valdemar Rodini, que é o marido da Dona Jura. Valdemar de Almeida. A última viagem de carga foi feita por ele. De carga. Eu perguntei para ele assim, eu entrevistei uma vez numa rádio, lá na rádio Vitória Régia. Sala VIP. Sala VIP. Eu perguntei, como é que foi? Você fez o que quando acabou? Ele disse assim, não, eu fui lá, entreguei o manifesto, entreguei a chave e fui embora para casa. Cara, que coisa! Eu fiquei assim, ele... Só teve noção de que tinha acabado muito tempo depois. O Dionísio Schockner me contou que ele começou a trabalhar quando ele tinha 14 anos, auxiliar de ajudante na oficina de cegonhas. Ele começou depois foi ser mecânico, trabalhando na oficina, foi subindo, até chegar maquinista. Então ele falava com orgulho, eu conduzi trens. Eu andei muito no trecho de Guajará-Mirim para Abunã, onde os filhos nasceram. Então essas pessoas... O bispo fala assim, né? O bispo até hoje, o bispo se emociona muito, várias lágrimas. Né? Inclusive eu queria aqui dizer que eu fiquei muito feliz em ele concordar e fazer aquele comercial comigo. E como eu falei para você, eu quero levar mais pessoas. Inclusive, as pessoas têm que entender o seguinte, nós temos que reverenciar essas pessoas. Rondônia é um estado em que ele pouco reverencia seus heróis. O pai da professora Úrsula Maloney chamava Oscar de Peza Maloney, primeiro bombeiro hidráulico da ferrovia Madeira-Mamoré. Instalou, ligou as 3 caixas d'água. Depois que elas funcionaram até 57, é bom que se diga, ele dava abastecimento, cuidava do abastecimento e da manutenção. Hoje não tem nada com o nome deste homem. E este homem, você que está nos ouvindo agora, era o guardião do símbolo de Porto Velho. As caixas d'água são símbolo do nosso município. Estão na bandeira, estão no brasão, mas seu Oscar de Peza Maloney foi totalmente esquecido, como muitos outros. Valdemar Rodinho, um deles, grande Valdemar de Almeida. Infelizmente, essa é a realidade de Rondônia. Valdemar Mateus de Lima. Valdemar Mateus de Lima, né? Grande Valdemar, uma pena. Bom, vamos lá. Você é a cara desse novo projeto, dessa nova revitalização do pátio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu não dizer que eu sou a cara, mas eu sou um cara que eu briguei muito por isso, Léo. Isso. Tem certas coisas que eu compro uma briga de graça, me prejudico às vezes, Léo. Eu sei disso. Eu fui escrever um artigo hoje que da minha indignação contra a antecipação do feriado, já recebi represálias, entendeu? As pessoas não gostam muito, torcem o nariz. Dia 28, quando o decreto saiu da mudança, eu me manifestei, entendeu? Então, fiz isso quando era Confúcio, fiz quando é o Daniel. Eu acho que os governadores, às vezes, estão rodeados de pessoas que têm a testa encebada e pensam que tem mente brilhante. Só pode ser, cara. O Daniel não tinha nada a ver com isso. Larga isso de mão, deixa o abacaxi para frente. Você é governador, acabou. Quando for feriado, você não é mais governador. O que ele tinha que fazer esse decreto? Por nada. Por nada. O que ele ganhou com isso? Nada. E as pessoas, eu ainda falei que eu precisava de coro para aqueles rondonienses e rondonianos que amam essa terra, fizessem coro para que não aconteça mais. E todo mundo está aderindo. Porque, Léo, você fala sobre Madeira Mamoré. Cara, eu viajei de trem, eu me emocionei quando
a ferrovia acabou em 72. Léo, quando nós tínhamos aqui 9, 10 anos, ninguém pensava em ir para Rio, para São Paulo. Primeiro que viajar de van era coisa cara. Entrava de férias, botava bicicleta no trem para ir para Guajará-Mirim passar as férias, que era uma cidade plana, não é. Guajará-Mirim era a pérola do Mamoré, sim, literalmente a pérola do Mamoré. Uma cidade linda, bela, aconchegante, que não é mais hoje, infelizmente. Mas eu vivi tudo isso. Então, só quem viajou de trem, só quem conheceu a Ferrovia Madeira Mamoré, quem conheceu aquela sirene tocando para dar horário na cidade. Porto Velho era uma cidade que hoje uma rua era Rua da Memória, Marechal Deodoro, quando era criança. 7 horas da manhã a sirene tocava, você sabia que era o início da jornada. Meio-dia ela tocava de novo, opa, acabou a aula, acabou o expediente. 2 horas da tarde também, 6 horas também. Então, esta sirene era o que dava, que nos orientava com horário na cidade. Você ouvia de qualquer ponto da cidade. Interessante, o nosso belo hino do estado de Rondônia fala bonito sobre isso aí, assim, né? É como se a gente, nas oficinas e nas escolas, né? A orquestração empolga toda a gente. É verdade. Né? Participa, isso você era... tocou num ponto interessante. Léo, você quer ver uma coisa? O Daniel fez uma entrega de comendas, dia 31. Comendas aí, pessoas que merecem, não tem a menor dúvida, né? Mas Rondônia até hoje, ela é ingrata com seus filhos, com aquelas pessoas que fizeram alguma coisa por ela. A bandeira de Rondônia é linda, uma das mais belas da federação. O autor dessa bandeira é um arquiteto que mora aqui, filho do Cláudio Feitosa, chamado Silvio Carvalhal Feitosa. Você sabe quando ele recebeu comenda Marechal Rondon? Nunca. Nunca. O brasão de Rondônia é do meu querido Marco Aurélio Acone, jornalista. Sabe quando ele recebeu comenda? Nunca. Não sabia que era do Acone. É do Acone. Eu vou para o intervalo, estou conversando com a Anísio Goraeb. O que a gente pode fazer? É a pergunta para o próximo bloco. O que a gente pode fazer para despertar esse sentimento de pertencimento? Eu gosto muito dessa palavra. Pertencimento é uma palavra que não foi inventada por mim, mas eu uso assim com muita propriedade, me apropriei dela. Ela me pertence. Então, pertencimento é isso. O que eu posso fazer? Onde é que a gente pode atuar para que esse sentimento de pertencimento da nossa história esteja aqui sempre conosco? Onde? O que fazer mais? O que a gente deve buscar? Já, Anísio Goraeb vai tentar responder isso para mim. Não é fácil, não tem uma solução, não tem uma receita para isso acontecer não. Mas vamos lá. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles, tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. 2019 já está batendo na nossa porta e a Socibra já se antecipou e preparou tudo para a volta às aulas. É isso mesmo, já está tudo pronto para você vir e adquirir o material do seu filho ou da sua filha. Aqui você vai encontrar todos os tipos de cadernos com vários temas e também todo tipo de material escolar. Para as meninas tem lindas mochilas como de unicórnio, da LOL e muitas outras. E para os meninos tem mochilas de super-heróis, dos Transformers, Star Wars e muito mais. Não deixe o material do seu filho para a última hora. Se antecipe também e venha para a Socibra e garanta tudo com o melhor preço. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara. O telefone para mais informações é o 3211-7700. Volta às aulas é aqui na Socibra. Vem pra cá. Pertencimento. Pertencimento. Ato de fazer pertencer. E aí, Anizinho? Léo, eu quando faço palestras nas escolas, eu comecei fazendo essas palestras em 2009. E eu... Demorou muito, hein, Anizinho? E eu já fez o livro ou não? Já, né? Já. Tem um livro chamado Você Lembrando, estou fazendo outro livro de causos, né? Interessantes aqui da nossa cidade, os personagens antigos. Léo, e o mais interessante, Léo, é que os alunos ficam assim, não digo extasiados, mas ficam vidrados com algumas histórias que eles não conheciam, não tem nos livros. Eu falo do primeiro jornal, The Porto Velho Times, em inglês. Eu falo que Porto Velho falava inglês, tinha uma rua divisória,
lá do americano, lá, eles ficam assim, então, o que acontece? Ninguém ama aquilo que não conhece. Quando eles passam a conhecer a história de Rondônia, esses alunos passam a amar mais a sua história. E esse é o meu papel, esse é o meu objetivo. Eu vou nos 4 cantos desse estado para despertar esse amor, essa paixão, para que eles tenham esse sentimento de pertencimento. Esse é o meu estado. Já aconteceu, Léo, de eu começar a palestra lá em Paraná e fala da Ferrovia Madeira Mamoré, e alunos perguntar se essa ferrovia é em Rondônia, se Rondônia tinha alguma ferrovia. Que coisa. E a nossa história começa com a ferrovia, Léo. Daí então foi que a minha paixão pela ferrovia aumentou muito mais. Essa ferrovia ela tem que ser massificada, as pessoas têm que saber que essa ferrovia que começou em 1900, essa obra, 1907, atraiu para cá pessoas de 52 países, o mundo todo enviou pessoas para cá para começar uma história que nós estamos vivendo hoje. Esse é o pertencimento, isso é que nós precisamos ter no nosso coração, um amor, né, uma dedicação e acima de tudo, não basta dizer eu amo Rondônia, tem que fazer alguma coisa por Rondônia. Faça a sua parte, cada um fizer a sua, Rondônia vai melhorar sempre, sempre, sempre. Falar de Rondônia para mim é sempre assim, uma obrigação. Falar de Rondônia é devolver para Rondônia aquilo que ela me deu, que é o bem-estar, uma família, amigos, raízes. Esse é o local onde eu mais demorei em minha vida. Mas também você fez por onde, Léo? Talvez, né? Com certeza. Talvez. Léo. Mas é o seguinte, eu estou aqui desde 1990. 90? E é o seguinte, é um caso de amor, eu poderia ter ido embora porque eu não teria raízes aqui. As raízes elas vão se criando sozinhas. E é isso que eu quero passar para vocês. Nós não estamos tentando fazer com que a estrada de ferro Madeira Mamoré volte a andar daqui até Guajará. Não é nada disso. O que a gente precisa é levantar a bandeira para que ela continue existindo como símbolo. O Forte Príncipe da Beira, a gente não vai para lá para dar tiro de canhão, exato. Nunca mais vai acontecer isso. Nem nunca aconteceu. E nem queremos, né? Não existe essa razão. Mas a gente precisa reverenciar cada ponto desse que nós temos. E a gente precisa reverenciar os nossos heróis. E os nossos heróis são assim, são pessoas de carne e osso, que como qualquer um de nós, teve um dia um destaque, fez alguma coisa diferente. A gente fala tanto do Jorge Teixeira, ele fez. A gente fala tanto de tanta gente que por aqui passou, Malones, Schockness, Johnson, cada um deles, o próprio Bispo, todos eles, Euro Tourinho, cada um deles fez alguma coisa. E essas coisas é que transformam pessoas em heróis. O maior deles, Rondon, o homem que deu a vida por uma causa. Essa é a diferença do grande herói. Possivelmente, o único herói brasileiro que nós tivemos. Os outros são heróis em função de mais alguma coisa. Coloque essas imagens aí para mim, dessa estrada de ferro Madeira Mamoré, para que eu diga obrigado, Anizinho, obrigado a você, Rondônia, obrigado a vocês todos. Um feliz 2019 para todos nós. E amanhã a gente está aqui para mais programa Léo Ladê, às 8h30 da noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bota essa máquina aí para rodar. Vamos lá.